vamos lá. O governo federal corre para aprovar a semana que vem a medida provisória que aumenta a taxação de uma série de transações financeiras. A votação na Comissão Mista do Congresso foi adiada diante de um impasse, principalmente com a bancada ruralista. A reportagem é de Luciana Amaral. O relatório do deputado Carlos Zaratini prevê uma alíquota fixa de 17,5% de imposto de renda para rendimentos de aplicações financeiras a partir de 2026, 18% de tributação sobre o faturamento das bets e elevação para 20% da alíquota dos juros sobre capital próprio. A MP 1303 ainda taxa algumas letras de crédito, como as imobiliárias e do agronegócio, em 7,5%. Hoje, as modalidades são isentas. Por outro lado, fundos imobiliários e de investimento agroindustrial ficam livres do imposto de renda quando tiverem mais de 100 cotistas. A expectativa é de mais 52 bilhões de reais aos cofres públicos até 2028. Parte das mudanças sofre resistência de bancadas do Congresso. A Frente Parlamentar da Agropecuária avalia que a taxação de LCA ameaça o financiamento de crédito privado do setor. Deixamos muito claro na semana passada nosso posicionamento contrário à medida provisória, a partir do momento que ela visa a tributação de LCAs. Enquanto houver tributação de LCAs, nós não mudamos de posição dessa frente parlamentar. Por um pedido do presidente da Câmara, Hugo Mota, a votação do texto acabou sendo adiada para não atrapalhar a articulação em torno do projeto da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. O governo também não quer misturar os assuntos, até porque teme que parlamentares usem o impulso que a MP vai dar na arrecadação federal para esvaziar as compensações da isenção do imposto de renda. Enquanto isso, busca negociar as pendências. E Zaratini não descarta alguns recuos quanto à LCA. Quando a MP foi publicada em junho, a ideia da equipe econômica era compensar perdas vindas da derrubada da alta do IOF pelos parlamentares. Depois que o caso foi parar no STF, parte desse aumento foi mantido. Ainda assim, o governo avalia que as mudanças propostas são fundamentais para fechar o orçamento sem novos cortes. Deputado Zaratini, você relata essa medida provisória que desperta e vem despertando nas últimas semanas, você sabe disso, tem dialogado com os agentes econômicos, muito interesse, uma preocupação, muita articulação sobre o destino dessa medida provisória 1303, porque ela taxa basicamente muitos dos investimentos. Qual que é o risco hoje, terça-feira, 10h04 da noite, dessa medida provisória caducar na semana que vem, 8 de outubro, que é o prazo final dela? Olha, nós estamos trabalhando firmemente para votação até o prazo limite, que é o dia 8, né, do mês que vem. Do mês que vem, dia 8 de outubro. E esse nosso objetivo, para a gente chegar nesse nosso objetivo, nós precisamos fazer uma série de acordos, né? São acordos com setores econômicos, como, por exemplo, foi citado aqui o setor do agronegócio, são acordos que envolvem acordos partidários de votações. Então, a coisa está caminhando, eu diria para você que a gente está caminhando muito bem, né? Lógico que tem muito caminho a percorrer ainda, mas eu estou achando muito possível a gente votar essa medida provisória. Logicamente que não vai ser com a mesma redação que ela chegou, com a mesma proposta idêntica ao que chegou, mas com condições de fazer com que o governo atinja os seus objetivos, que é ter uma arrecadação em torno de 20 bilhões, sem atingir a maioria da população, né, buscando recursos naqueles que têm mais, recursos naqueles que têm rendimentos não tributados e, ao mesmo tempo, reduzir gastos, né, reduzir gastos também sem tirar nenhum direito da população. É isso. Oi, deputado, boa noite. Deputado, ali, meados de setembro, o senhor surpreendeu quando disse que queria aumentar a alíquota para as LCIs e para LCAs, acima do que o próprio governo tinha proposto. Agora, nos últimos dias, o senhor está falando que provavelmente vai zerar a alíquota para LCI e LCA. O que o senhor acha mais correto? O senhor teve que responder, ou o senhor está respondendo a qual pressão política para sair de alguém que enxergou uma possibilidade de aumentar a alíquota para alguém que está sendo levado a zerá-la?
Olha, tudo que nós estamos fazendo, nós estamos conversando com os diversos setores e com o próprio governo. Então, quando nós abrimos mão da tributação sobre outros tipos de título, como a CRA, as CRIs, que também financiam tanto a indústria imobiliária como o agronegócio, nós optamos por fazer uma elevação na LCA, LCI para equilibrar. Agora, evidentemente, nós temos que fazer uma negociação para aprovar o projeto. Então, nós temos que ver aquilo que demandam os setores, aquilo que demandam os partidos, para a gente chegar num ponto final, que é a aprovação do projeto. Mas no que o senhor acredita que a... Desculpa, Daniel, só para eu complementar aqui, porque o senhor chamou muita atenção, deputado, quando o senhor propôs a tributação maior, porque inclusive no mercado financeiro, especialmente nas instituições mais tradicionais, uma crença de que a tributação não machucaria o instrumento, né? Então, no que o senhor mais acredita do ponto de vista do que é correto fazer com os tributos? Olha, veja bem, essa medida em relação à LCA, LCI, em relação aos outros títulos, ela tinha mais um caráter regulatório do que propriamente de arrecadação, né? Porque o que está se tentando aqui, e da iniciativa do governo, é buscar uma equalização na tributação das várias formas de aplicação. E, ao mesmo tempo, permitir que a rolagem dos títulos do governo, que compete, né, as letras do Tesouro Nacional, elas competem com esses outros títulos. Ela tem um juros menor, né? Esse é o objetivo dessa medida. Agora, em não sendo possível politicamente, por conta das discussões que a gente tem no Congresso, atingir esse objetivo regulatório, nós vamos partir para a aprovação de todas as outras medidas que estão embutidas nessa medida provisória, que do ponto de vista da arrecadação são mais importantes até do que essas. Daniel? Deputado, quando a MP foi publicada originalmente, ela tinha um caráter que era de compensar a perda, a queda do IOF, que foi derrubado pelo Congresso Nacional, depois restaurado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, tinha esse caráter de você repor perdas em arrecadação que estava prevista pelo governo com a alta do IOF. Muito bem. Depois disso, houve a apresentação pelo governo de um leilão de petróleo que vai arrecadar 15 bilhões de reais. Houve um descontingenciamento importante nos relatórios bimestrais seguintes da equipe econômica, ou seja, o cenário fiscal melhorou. E o que justificava a edição da MP, pelo menos uma boa parte dos argumentos, que era repor a arrecadação, se perdeu. Isso não se transforma, obviamente, numa incoerência, ou seja, você tem um objetivo original de repor uma arrecadação que já foi reposta pelo próprio Supremo? Olha, tudo que você se referiu, Daniel, todas essas questões, você tem razão, mas tudo isso diz respeito a 2025. O fundamental dessa medida provisória é 2026, onde o objetivo, a meta fiscal do governo é um superávit de 0,25%, para que exatamente a gente consiga avançar em medidas que permitam a redução da taxa de juros no país. Então, o que nós estamos focando, lógico, é resolver problemas das contas de 2025, e você viu que a desaceleração econômica reduziu e está frustrando a arrecadação, mas fundamentalmente 2026. Né? Se a gente conseguir chegar a atingir a meta de 0,25 de superávit, isso vai ser muito importante para melhorar as contas públicas de forma geral e principalmente para baixar a taxa de juros. Zaratini, hoje eu conversei bastante ali com parlamentares ali do centro político, do Centrão, eles colocando uma possibilidade muito grande da medida provisória ser desidratada, puxar parte da medida provisória para financiar a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda nessa votação de amanhã. Você vê essa possibilidade? Também queria que você traçasse aí um cenário da votação de amanhã do imposto de renda, que está sendo operado ali algum tipo de derrota ao governo, incluindo no pacote a sua medida provisória. Olha, eu vejo a votação de amanhã
com muito otimismo. Em primeiro lugar, eu não acredito em nenhuma dessas possibilidades de utilização de recursos que estão na medida provisória para compensar a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Né? Essa hipótese que muito se fala, mas quem fala mais é a própria imprensa do que propriamente os agentes políticos, em especial o relator Arthur Lira, que não admite essa hipótese, né? Eu dou como quase que descartada. O que eu acho que nós vamos ter é um enfrentamento de destaques cujo objetivo é aumentar a faixa de isenção, né, de forma absolutamente irresponsável. Então, setores à direita, setores de oposição vão propor, né, destacar emendas que vai aumentar de 5.000 para 7.000, 8.000, 10.000 reais de isenção, sem que haja a necessária compensação para essa medida e tentando jogar o governo numa situação de constrangimento. Mas eu acredito que a maioria do plenário vai aprovar o projeto que foi aprovado pela comissão especial. Deputado, só voltar rapidamente aqui à medida provisória. O senhor acha que dá para salvar a tributação sobre as bets, sobre as fintechs, outros pontos que estavam também na MP? Olha, esses são pontos muito polêmicos, né? Exatamente porque existem lobbies fortes dentro do Congresso, né? Então, fintechs, bets, essas letras do setor do agro, tudo isso tem uma pressão muito grande para reduzir, para que haja menor tributação. E é essa exatamente a nossa negociação. Daniel? Deputado, o senhor fez um trabalho ao longo das últimas semanas que, sob vários pontos de vista, é elogiável. O senhor reconheceu alguns pontos em que precisava voltar atrás e modificar a proposta original do governo. Um exemplo, um dos primeiros ali foi quando o senhor disse, ok, aceito manter a isenção das debêntures incentivadas de infraestrutura, porque senão quem vai ter que financiar esses recursos é o bom e velho BNDES. O senhor retirou, né, do texto. Um ponto que eu lhe provoco aqui, que eu realmente não entendi a manutenção do texto, não entendi já a presença na MP original e gostaria de lhe perguntar, é sobre a taxação de 17,5% sobre as aplicações financeiras. Hoje, quem aplica e saca o dinheiro logo, paga 22,5%. Quem mantém mais de 2 anos, paga 15%. É um óbvio incentivo as pessoas deixarem mais tempo as aplicações financeiras, confiarem no país, apostarem no longo prazo. Por que não mexer nisso? Olha, essa foi uma medida adotada pelo Ministério da Fazenda exatamente com o objetivo de diminuir a tributação para quem aplica por menos tempo, que é exatamente as pessoas que aplicam pouco, recurso menor, né, pessoas de menor renda. Geralmente as pessoas de menor renda, elas aplicam e resgatam rapidamente. Então elas acabam pagando uma taxação maior. Aquelas que têm mais condições de manter o dinheiro aplicado, pagam uma taxa menor. Então o que está se fazendo aqui, em primeiro lugar, é beneficiar aqueles que aplicam pouco e aplicam por pouco tempo, que são a maioria. Em segundo lugar, com essa unificação vai ser possível compensar lucros e perdas. Então, se você perde numa determinada aplicação, você pode compensar com o que você ganhou na outra. Então, isso se equilibra, as pessoas acabam pagando menos imposto. Então, é uma medida que é uma espécie de reforma, né, na tributação dessas aplicações, que vai favorecer a população. Aí também não existe um objetivo arrecadatório, existe um objetivo de regular melhor, de permitir que a tributação incentive mais as aplicações. Então, muita gente, com certeza, vai aplicar mais porque vai pagar menos imposto. Deputado, acompanhando o seu trabalho, está muito claro que o senhor está tentando manter uma racionalidade econômica no debate, né? Tentando acomodar os interesses, ouvindo todos os lados. Do ponto de vista político, o governo abraçou uma causa que é a da justiça tributária, né? E que realmente precisa acontecer no Brasil. Esse, por exemplo, foi um dos exemplos que o senhor deu aqui. O senhor pensa nisso? O senhor está pensando nisso? O senhor gostaria de deixar algum
algum senso de justiça tributária no resultado da votação da medida provisória? Com certeza, nós estamos avançando na justiça tributária, porque o objetivo dessa medida provisória, por exemplo, a maior fonte de arrecadação é justamente fechar ralozinhos onde, por exemplo, se esvai toda a ideia de compensação de PIS/COFINS. Então, a compensação de PIS/COFINS, hoje, ela é deturpada, né? Existem problemas enormes aí nos créditos, os chamados créditos que são compensados na etapa seguinte de produção por empresas, muitas vezes créditos que são obtidos numa determinada produção usados em coisas completamente diferentes. É daí que nós vamos tirar a maior fonte de recursos dessa medida provisória. E isso é importante porque está se deixando de cobrar de quem tem que cobrar. Então, a justiça tributária também é garantir a cobrança, garantir a execução fiscal daqueles que têm que contribuir, né? E, no caso, nós não estamos criando novos impostos, nós estamos tapando ralos que vão melhorar a execução tributária do governo federal. Zaratini, vamos supor, num cenário pessimista, do seu ponto de vista, que a medida provisória caduque, que o Centrão opere para que ela perda a validade e não seja votada na semana que vem. Você tem uma percepção do que fazer com o seu texto, ou ser incluído em alguma outra, ou principalmente, onde o governo vai arrumar esses 20 bilhões para fechar as contas? Exatamente, essa é a grande questão, né? Essa medida provisória, ela tem uma importância estratégica para o orçamento do ano que vem, né? O orçamento tem que ser elaborado ainda esse ano e tem que levar em conta esses recursos, né? Eles fazem parte, assim como o ajuste do IOF, que foi feito através de decreto, a medida provisória e um outro projeto que ainda não entrou em discussão, que é a da redução dos benefícios tributários. Essas três medidas, elas são fundamentais para a gente ter as condições de fazer o orçamento do ano que vem com a meta de superávit de 0,25, que é uma coisa que é um desafio, mas é muito importante para melhorar as contas públicas. O próprio Congresso tem interesse de que seja aprovado, porque é evidente, dentro do orçamento estão, né, recursos para chamadas emendas parlamentares. Então, também todo mundo quer que tenha as emendas parlamentares, até porque é um ano de eleição, né, um ano importante para os deputados fazerem, né, a sua relação com os prefeitos. Então, eu acho assim, eu não vejo porquê, né, a não ser por uma vendetta, por uma ideia atrasada de prejudicar o governo, fazer oposição por oposição, quanto pior, melhor, esse tipo de raciocínio que não cabe, né? Eu não vejo por que derrubar essa medida provisória, não há coerência num raciocínio desse tipo. Por isso eu acho que nós vamos conseguir, evidentemente com negociação, aprovar a medida provisória. Só deixar claro, deputado, desculpa, se o senhor puder ser bastante breve, entregar os anéis para não entregar os dedos e negociar, portanto, significa manter isenção para a LCA e a LCI, para ter os votos do agro? Olha, nós estamos conversando. Se for necessário, se isso for uma condição, sim. Né? Como da outra coisa, outras propostas que se tornarem uma condição para aprovação, nós vamos negociar. Nós temos nossos limites, que são limites que são orientados, evidentemente, pelo Ministério da Fazenda, pela Receita Federal, mas nós queremos chegar na aprovação que garanta o principal dessa medida provisória.